Boa noite, amados irmãos. Nós desejamos a todos a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Deus nos concede o privilégio da vida, da saúde, suficiente para estarmos meditando na sua bendita palavra. Nós estaremos lendo para a nossa meditação, na palavra da fé, o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13. A parábola do rico insensato. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Que o Senhor nosso Deus, através do seu Santo Espírito, esteja nos capacitando, nos dando sabedoria para a compreensão da sua bendita palavra. O tema para a nossa meditação é valores que não perecem. Em Mateus 7, 24 a 27, Jesus falou sobre o homem prudente e o homem insensato. O homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha, e o homem insensato edifica a sua casa sobre a areia. Jesus ensinou sobre a necessidade dos valores permanentes e os valores temporais. No texto em foco, Jesus volta a falar sobre este assunto, na parábola do rico que não possuía bom senso. Em Mateus 6, no versículo 21, Jesus Cristo disse: Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A Bíblia está repleta de passagens, de textos bíblicos que nos orientam a saber valorizar o verdadeiro aspecto da vida, especialmente da nossa vida espiritual. Eu sempre digo que a Bíblia é o livro que nos ensina tudo, mas especialmente os cuidados com a nossa vida espiritual, por causa da nossa eternidade, da nossa vida com Deus. Em Mateus 22, 29, Jesus também disse: Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por isso, Jesus passou o tempo todo procurando nos ensinar, através de sermões, de parábolas, de muitas lições especiais que Jesus criava no momento, nas suas conversações, para nos fazer entender a importância da vida eterna. Jesus nos ensinou, Jesus preocupou-se em nos transmitir lições preciosíssimas, porque eu tenho dito, Jesus foi o primeiro homem que viveu no céu para depois viver na terra. Jesus conhece
Jesus sabe o que nos aguarda na eternidade com Ele e também o que aguarda o homem na eternidade sem Ele. Ele sabe todas as maravilhas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, como diz o apóstolo Paulo. O pecado tem um grande poder destrutivo. Ele tira a nossa capacidade de assimilação, de avaliação do verdadeiro sentido da vida. Nós temos uma facilidade muito grande para trocarmos os valores eternos pelos valores materiais, pelos valores passageiros, temporais. Em Isaías 6, versículo 9, a Bíblia diz: este povo ouve, mas não entende. Vê, mas não percebe. É religioso. Honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Isaías 29, verso 13. Vamos às lições da parábola. Com Deus, meus queridos, eu tenho dito quase que dominicalmente nas minhas mensagens que nossa vida é transparente. Ele conhece todo o nosso ser. Com Deus não tem como guardar segredos. Nós podemos guardar segredos dos nossos amigos, dos nossos familiares, do nosso cônjuge, enfim, nós podemos guardar segredos por muitos e muitos anos. Mas com Deus não tem como, porque eu tenho dito que Ele conhece a nossa vida com transparência, Ele conhece a nossa vida do lado avesso da nossa existência. Há pecados que nós conseguimos guardá-los. Há pecados externos e há também os males internos. E eu tenho dito que os males internos que nós carregamos e praticamos, estes são mais difíceis de serem identificados e também tratados. A Bíblia apresenta, lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 18, uma série de pecados, uma série de males que tiram a nossa paz, que tiram o nosso alívio psicológico e espiritual. Dentre eles é citado a avareza, a inveja, os ciúmes, a soberba, o ódio, o sensualismo. E diz um escritor que são bombas que nós carregamos dentro de nós, que nos ferem, que nos destroem. Também tenho aprendido que Deus não tem nenhum prazer em nos punir. Deus não tem nenhum prazer em nos castigar, porque Ele é nosso Pai. Deus, Ele tem todo prazer em nos ensinar, Deus tem todo prazer em nos corrigir e também em nos acolher, nos perdoar e nos conceder a salvação eterna. A Bíblia diz que Ele é o nosso Pai. Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai na oração do Pai Nosso. Eu falo sempre isso nas minhas meditações. E precisamos nos aproximar de Deus como nosso Pai, que cuida de nós e que quer o nosso bem aqui e na eternidade. A Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mas nós vivemos preocupados com o que vamos possuir, com o que vamos comprar, com aquilo que nós ainda não possuímos. E esquecemos de agradecer a Deus tudo aquilo que Ele já tem nos dado graciosamente. E vivemos uma vida, na maioria
da nossa sociedade, as pessoas estão preocupadas em comprar, em vender, em lucrar, e não estão nem um pouco preocupadas com a vida espiritual, com a vida eterna. Por esta razão, Jesus contou esta parábola do homem insensato. Ele pensou que ele nunca fosse sair daqui da terra, que ele nunca fosse morrer, que ele ficaria aqui para toda a eternidade. E às vezes nós temos esse pensamento. Às vezes nós vivemos de uma tal maneira que parece até que nós somos imortais, que nós nunca sairemos daqui da terra. Mas não é isso o que a palavra de Deus nos ensina. A nossa vida espiritual, ela se alimenta das coisas de Deus, das maravilhas de Deus e da palavra de Deus. Num outro texto, Jesus Cristo citou o Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 8, onde Deus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós aprendemos que nossos bens, por mais belos, maravilhosos, valiosos que eles sejam, os nossos tesouros, eles ficarão todos aqui. O pastor Hernando Dias Lopes, numa de suas mensagens, ele disse que ninguém leva sua mudança, seus bens para o cemitério. E também não leva nenhum bem para a eternidade, a não ser, como diz em Apocalipse, as boas obras que nós praticamos. Deus deseja que nós tenhamos os valores permanentes, os valores eternos, a fé, a paz, a segurança espiritual, a humildade, o amor, o perdão. Estes valores nos acompanharão, mas os demais valores nós não levaremos conosco. Por esta razão, amados irmãos, prezados ouvintes, vale a pena nós entregarmos nossas vidas ao senhorio de Jesus Cristo, servirmos a Jesus, seguirmos a Jesus, praticarmos as boas obras, porque a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, a prática do bem, ela deve ser uma consequência da entrega da nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, a nosso Deus. A prática das caridades não compram o perdão dos nossos pecados. Há doutrinas que ensinam que Deus vende perdão de pecados em troca de caridades, mas essa doutrina é antibíblica. A Bíblia diz que a nossa salvação é pela graça de Deus, através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, e que esta salvação não vem dos nossos atos de justiça, de bondade, de caridade, para que ninguém se orgulhe. A nossa salvação é graça de Deus revelada a nosso favor e em nosso favor para o nosso bem eterno. O apóstolo Paulo, escrevendo a seu discípulo Timóteo, em 1 Timóteo 1,12, ele disse: porque eu bem sei em quem eu tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro. Outra tradução diz o meu depósito até aquele dia. Fica aqui, no final desta breve meditação, uma pergunta. Como está a sua vida de comunhão com Deus? Como está a sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo? Como está a sua comunhão com a igreja? Como você está vivendo? Você está preocupadíssimo com os bens materiais, com os bens passageiros? Você está muito
preocupado, até pessoas, nós temos visto, pessoas perdendo noite de sonos, perdendo a paz interior, os bons relacionamentos, porque estão voltadas unicamente para o trabalho, e se esqueceram que Deus deseja ter comunhão com elas, que Ele é um Pai amoroso e que deseja se relacionar conosco e nos dar, acima de tudo, o perdão dos pecados e a vida eterna. Que nós possamos ter aprendido mais um pouquinho nesta noite. Nós estaremos orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos tem dado e que Ele coloque paz nos nossos corações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Pai maravilhoso, infinitamente bom, riquíssimo em misericórdia, como diz o apóstolo Paulo, e o Senhor tem cuidado de nós. Nós te pedimos, ó Deus, perdão, quando nós erramos na nossa falta de confiança em Ti, na nossa falta de fé, achando que, ó Deus, a nossa vida depende totalmente e tão somente dos nossos esforços. Mas é o Senhor, ó Deus, que nos abençoa, o Senhor que nos dá vida, saúde, trabalho e os bens materiais. Por tudo isso nós te damos graças. Ensina-nos, ó Deus, a cuidar da nossa vida espiritual. Seguir Jesus, servir a Ti, ó Deus, o Teu reino, amar o próximo, ó Deus, e ajuntar assim, ó Deus, tesouros no céu, porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Tenha misericórdia, ó Deus, de todas as pessoas que nos ouvem, de todas as pessoas, ó Deus, que estão nos assistindo, ó Pai, para que o Senhor esteja, ó Deus, dando saúde a todas as famílias, onde está, ó Deus, entrando a Tua santa palavra. Saúde, paz, harmonia no lar, sucesso no trabalho, ó Deus, e acima de tudo, a salvação eterna. Deus Todo-Poderoso, responde às nossas orações. Nós oramos no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus, pois, nos abençoe e nos dê uma semana de paz, prosperidade, sucesso, tudo de bom. Amém. Deixa-me
Diante dele escolho a minha vida.